Vamos falar agora com Gustavo Loyola, líder da Tendência Consultoria Integrada e também ex-presidente do Banco Central, para entender um pouco desse cenário econômico e as informações que foram divulgadas nas últimas horas. Gustavo, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para conversar e entender um pouco desse panorama, pelo menos noticiado, e a manutenção dessa taxa. Boa noite, Rafael, Gustavo e todos que nos ouvem e assistem. É um prazer estar aqui. Gustavo, quando a gente olha, acabamos de ouvir o ministro da Fazenda dizendo que dentro do panorama avistado e ventilado por eles, essas tendências se mantêm, mas nós vimos então essa taxa de 13,75% sendo mantida. Quando nós olhávamos pelas perspectivas, pelo menos agora o presidente Lula vai para a China, a âncora fiscal ainda não foi pelo menos divulgada, não sabemos qual vai ser esse plano. Quando nós olhamos para esse ato de manter essa taxa, como vem já a uma toada muito grande, é de fato o Banco Central tentando frear em algum momento e evitar um cenário muito pior lá para frente? Sem dúvida, o Banco Central está seguindo a cartilha, vamos dizer assim, da política monetária, do regime de metas, né? Ele salienta no comunicado que as projeções de inflação, tanto para 2023, mas já também para 2024, estão acima do ponto central da meta. Então, isso recomenda, né, que a política monetária continue como está, pelo menos por mais algum tempo. Obviamente, ele citou também outros fatores, incertezas, inclusive em relação à questão fiscal e as incertezas que agora vêm do exterior, né? Também para compor esse cenário. De maneira que o Banco Central ele mantém uma postura cautelosa, eu diria. Ou melhor, o comunicado, né? De fato, ele, como disse o ministro Haddad, ele deixa em aberto a possibilidade de subir os juros, mas eu acho que isso não é, de fato, um cenário mais provável, tá? O importante é uma leitura de um aspecto lá do comunicado que diz que o Banco Central está monitorando todos os indicadores da economia e tal, e vai agir de acordo com esses indicadores, né? Gustavo, uma boa noite da minha parte também. No comunicado, há uma ressalva com a preocupação com esse novo arcabouço fiscal, que era para ter sido apresentado. O presidente Lula pediu para segurar mais até abril, até para que o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, esteja aqui no Brasil para defender esse arcabouço. Muitos dos corredores dizem que ainda há pontos a serem discutidos entre a ala política e a ala econômica. O fato que esse anúncio do arcabouço fiscal pode bater lá na frente, na próxima reunião do Copom, numa decisão de manter, baixar ou elevar a taxa da Selic? Bom, pode, né? Mas, assim, eu acho primeiro uma frustração, tá? Com o adiamento do anúncio. Por quê? Porque se ficou sabendo, a imprensa amplamente noticiou isso, que havia um consenso na área econômica em relação à medida. Que o ministro Haddad e a equipe do Ministério da Economia ou da Fazenda havia consultado alguns líderes políticos dentro do próprio governo e tal, e no Congresso, e que, de repente, o próprio presidente da República teria barrado a medida, o anúncio da medida, né? De fato, o pretexto foi esse que vocês mencionaram, mas há fortes rumores aí que o presidente estaria preocupado com o que foi apresentado, porque isso não estaria dando margem para algumas despesas, alguns programas que ele gostaria de implementar. Isso deixa um pouco assim, preocupado também, usando a palavra que o ministro mencionou há pouco, é preocupante, né? Que parece que o governo está procurando um arcabouço fiscal mais frouxo do que aquilo que o Ministério da Fazenda queria de início, né? Então, há uma preocupação. Mas, assim, em relação ao Banco Central, tudo depende não apenas do teor desse arcabouço, como ele vai ser, ele precisa ser efetivo e, ao mesmo tempo, crível, como também como são as possibilidades da lei, né, que estabelece esse arcabouço ser aprovada em ambos os casos
do Congresso, né? Então, há uma questão também de que o governo pode até propor um bom arcabouço, mas ele ser distorcido no processo legislativo. Gustavo, a gente acabou acompanhando essa semana, imagino que você também tenha tido acesso a essa notícia sobre as críticas que vieram de um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, dizendo que a taxa, pelo menos definida pelo Banco Central, era severa demais, ele chamou de suicida e que isso poderia estrangular a economia e que, na visão dele, era difícil entender como o Brasil tinha sobrevivido há tanto tempo. E, do outro lado, a gente tem o Banco Central com uma outra narrativa. Como que a gente consegue conciliar esses dois pontos? Uma coisa é o discurso, uma outra coisa é a prática. Como que é possível entender esses dois polos que são tão distantes? Não, eu acho que o Stiglitz é um economista renomado, deixou contribuições importantes, principalmente em microeconomia e tal, é muito respeitado, mas ele não está em contato com a realidade brasileira, ele não conhece a realidade brasileira de perto, um conhecimento superficial. E ele deixou de mencionar que, ou se mencionou, isso não repercutiu, que essa questão de juros altos no Brasil é um problema estrutural, quer dizer, não é de agora. Né? O Brasil, historicamente, tem um juro alto por razões estruturais. Não é porque a política do Banco Central esteja, nesse momento, errada que os juros estão altos. Então, há uma complexidade muito grande por trás, problemas complexos por trás desse juro alto. Obviamente, quando você faz uma comparação aritmética entre o juro brasileiro e os outros, você encontra uma taxa real muito elevada no Brasil. Mas isso não é novidade, não é a primeira vez que isso ocorre. E tem questões estruturais. Uma dessas questões estruturais, aliás, é o cenário fiscal. Não é o único responsável, mas sem dúvida. Se o Brasil, por exemplo, se tivesse um endividamento público menor no Brasil, como proporção do PIB, provavelmente os juros de equilíbrio, vamos dizer assim, no Brasil seriam menores. Tá? Mas precisa de um ataque de médio e longo prazo a essa questão, e não um ato voluntarista para o Banco Central baixe os juros e todos nós corramos o risco de uma acelerada da inflação. Gustavo, uma última pergunta para fechar. A gente falou também do Federal Reserve, que aumentou 0,25 lá a taxa de juros dele. Como isso pode impactar? Pode afastar investidores aqui que procuram juros mais altos, mas têm a segurança dos Estados Unidos? Como você enxerga isso? Bom, se por um lado o Fed subiu os juros, por outro, essa alta foi menor do que se esperava algumas semanas atrás, antes dos eventos aí bancários, de quebras bancárias lá nos Estados Unidos, e também teve o caso da Suíça. Então, assim, o Fed, ele de fato, ele adotou uma política mais cautelosa de alta de juros, embora ainda manifestando desconforto com o nível de inflação nos Estados Unidos e com a própria o aperto no mercado de trabalho, o próprio aperto no mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que a política monetária americana ela deixou de ser tão contracionista quanto se esperava, e isso não é ruim, em princípio, para o Brasil, tá? Não é ruim, porque significa que o dólar não vai se valorizar tanto, né? O que ajuda a nossa moeda. Agora, também o Fed não quer correr o risco de um problema financeiro, né, na economia, porque aí sim, aí nós teríamos um problema que poderia, vamos dizer assim, repercutir nos países emergentes, pela maior aversão ao risco dos investidores. Os investidores ficariam mais cautelosos e com isso eles se afastariam de investimentos de maior risco, entre os quais os ativos brasileiros se situam. Tá certo, Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco. Uma honra tê-lo aqui no Jornal da Record News para entender essa super quarta nos juros. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite. Uma ótima noite. Uma ótima noite.